Olá, eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Porém, existem outras religiões, como o Espiritismo, que também são muito populares. Em todo o mundo, estima-se que são cerca de 13 milhões de espíritas e quase 4 milhões deles se encontram no Brasil. Isso quer dizer que a cada 3 seguidores do Espiritismo, 1 é brasileiro. Esses números também indicam que o Brasil é a maior nação espírita do planeta. Mas como e quando o Espiritismo chegou por aqui? Todo mundo sabe que essa religião nasceu na França, quando Allan Kardec iniciou uma série de estudos sobre a manifestação dos espíritos. Então, como foi que essa religião se tornou tão popular no Brasil? É certamente sobre isso que irei falar a partir de agora. Durante a década de 1850, nobres e burgueses da alta sociedade europeia se reuniam em volta de uma mesa para tentar conversar com os mortos. As pessoas sentavam em volta de uma mesa e viam o móvel se mexer sem uma explicação física, como se uma força sobrenatural estivesse agindo. Muitas pessoas achavam que a força da concentração do grupo fazia a mesa se mexer. Na época, muita gente achou curioso o que acontecia nessas reuniões. Alguns achavam que se tratava de algum truque. Outros falavam que a mesa girava por causa do magnetismo ou alguma ação involuntária e inconsciente das pessoas que se reuniam. Um dia, o pedagogo Hippolyte-Léon Denisard Rivel, que era professor e autor de vários livros educacionais, ouviu um amigo contar que nessas reuniões as pessoas conversavam com mortos. Rivel ficou curioso para saber mais sobre essa história, embora achasse difícil ser verdade a parte dos mortos. Um dia, ele aceitou um convite para participar de uma das sessões. Por volta das 8 horas da noite de algum dia de maio de 1855, ele foi até uma das reuniões que aconteciam em Paris. Diante dos seus olhos, a mesa se movimentava de maneira assustadora. Inicialmente, ele estava convencido de que o que acontecia ali era algum truque. Mas ele não encontrou nenhum fio, ímãs ou roldanas que pudessem explicar os movimentos da mesa. Ele também presenciou uma tentativa de escrita mediúnica, que foi quando teve certeza que as reuniões realmente faziam comunicação com os mortos. Rivel saiu da sessão espantado com o que tinha visto. Posteriormente, ele resolveu investigar outro fenômeno que também acontecia nas sessões: os cestos escreventes. Essa prática era basicamente um cesto com um lápis com a ponta virada para baixo que respondia às perguntas feitas pelos convidados em uma folha de papel. Em uma das sessões, o cesto se voltou para Rivel e o lápis escreveu o seguinte: eis o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Nesse momento, Rivel descobriu que tinha um propósito importante na Terra. Nos meses seguintes, ele presenciou diversos outros eventos do tipo e passou a ter a ajuda de outras pessoas, incluindo 2 médiuns adolescentes que psicografavam mensagens enviadas pelos espíritos. Nas reuniões, Rivel perguntava o que queria saber sobre o mundo dos mortos. E os espíritos respondiam através das médiuns. Outros médiuns ainda o ajudaram a revisar todas as informações que recebia. Durante cerca de 2 anos, Rivel reuniu informações sobre os espíritos, como sobre o que eles eram, de onde vinham e para onde iam. Tudo isso foi reunido em um livro que foi a base para uma nova doutrina, chamada de Espiritismo. Em 1857, quando estava quase terminando o livro, Rivel se viu em uma situação complicada. Ele já tinha publicado mais de 20 livros de física, química e matemática, que eram usados em escolas e universidades. Então, publicar um livro sobre espíritos definitivamente não seria bom para a sua vida profissional. Foi quando ele se lembrou de uma sessão em que conversou com um espírito chamado Zéfiro,
que afirmou que em vidas passadas, na época do imperador Júlio César, ele tinha sido um líder druida na sociedade celta chamado Allan Kardec. Foi aí que Rivel passou a usar o pseudônimo. Intitulado como O Livro dos Espíritos, a obra do agora Allan Kardec foi publicada no dia 18 de abril de 1857. Em apenas 2 meses, todos os primeiros 1.500 exemplares foram vendidos. Em 1860, foi lançada uma segunda edição, dessa vez com o dobro de perguntas que foram feitas aos espíritos. O curioso é que, em momento algum da obra, Allan Kardec disse que era o autor. Na verdade, ele dizia que apenas organizava as informações. Os relatos contam que os espíritos que fizeram contato com Allan Kardec eram completamente aleatórios, desde pessoas desconhecidas a famosos, como o filósofo grego Sócrates, o apóstolo e evangelista João e o cientista norte-americano Benjamin Franklin. Pelo fato do livro ter feito sucesso, a Igreja Católica logo lançou um olhar sobre a doutrina espírita. Para os católicos, a necromancia, que é o ato de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos, era um pecado inaceitável. Por isso, depois que o Livro dos Espíritos ficou famoso, muitos jovens que se diziam médiums foram enviados para hospícios, assim como muitos seguidores do espiritismo foram ameaçados de serem excomungados. A perseguição aos espíritas chegou ao ponto do bispo de Barcelona ordenar que fossem queimados 300 exemplares em praça pública. Mas isso não impediu que o livro, com os ensinamentos kardecistas, cruzasse o Atlântico e viesse parar aqui no Brasil. Embora tenha causado repercussão em muitos países, o espiritismo não encontrou espaço para prosperar. Os espiritualistas britânicos e norte-americanos não concordavam com algumas partes do espiritismo. E em muitos países da Europa, como Portugal, Espanha e Itália, o espiritismo foi confrontado pela Igreja Católica. Porém, no Brasil, as coisas eram bem diferentes. Talvez porque a ideia de falar com mortos não fosse tão assustadora assim, considerando que em nosso país havia crenças africanas e indígenas, que também foram perseguidas pela Igreja Católica. Em terras tupiniquins, 2 pessoas foram extremamente importantes para a disseminação do espiritismo. O professor francês Casimir Lietot foi responsável por traduzir para a língua portuguesa o livro Os Tempos São Chegados, a primeira obra espírita impressa no Brasil. Já o jornalista Teles de Menezes foi responsável por fundar o primeiro centro espírita do Brasil, em Salvador, capital baiana, chamado Grupo Familiar do Espiritismo. O Centro Espírita foi fundado no dia 17 de setembro de 1865. Teles de Menezes também fundou o primeiro periódico espírita do país, chamado Eco do Além Túmulo, que foi publicado pela primeira vez no dia 8 de março de 1869. A aceitação da doutrina espírita no Brasil chegou a ser festejada pelo próprio Allan Kardec, que em 1864, em uma edição da Revista Espírita, afirmou que estava satisfeito com o fato de que a doutrina espírita fazia progressos no Rio de Janeiro, onde ela contava com numerosos representantes fervorosos e devotados. Mas ainda há outros nomes que também se destacam no espiritismo brasileiro. Bezerra de Menezes, por exemplo, é considerado por muitos como o Allan Kardec brasileiro. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e, é claro, expoente da doutrina espírita, chamado de médico dos pobres. Ele era extremamente inteligente e caridoso. Reza a lenda que, certa vez, ele deu seu anel de formatura para que uma mãe pudesse comprar remédios para o filho adoentado. Outro nome que eu não poderia deixar de citar é o de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Quando tinha apenas 22 anos, ele publicou seu primeiro livro
que levava 259 poemas assinados por nomes como Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos. Quando morreu em 2002, Chico Xavier tinha psicografado 459 títulos e os direitos autorais de todas as suas obras foram doados para obras assistenciais. E foi assim que o espiritismo se tornou tão popular no Brasil. Mas não se engane em achar que, por aqui, os espíritas não foram perseguidos. Assim como aconteceu na Europa, a perseguição também existiu no Brasil. Em 1874, por exemplo, o Jornal do Comércio acusou a religião de deixar as pessoas loucas, afirmando que era uma epidemia pior que a febre amarela. Em 1881, Pedro Maria de Lacerda, que era bispo do Rio de Janeiro, publicou uma nota chamando os seguidores de Allan Kardec de possessos, dementes e alucinados. Nessa época, o Brasil ainda era um império e o catolicismo era a religião oficial. Mas mesmo após a proclamação da República, em 1889, a perseguição aos seguidores de Allan Kardec continuou. Só que perseguir os espíritas não adiantou muita coisa. Como eu disse anteriormente, a cada 3 seguidores de Kardec, 1 é brasileiro. E a religião é extremamente popular por aqui. Quanto a Allan Kardec, o homem que ajudou a disseminar o espiritismo pelo mundo, ele faleceu no dia 31 de março de 1869, vítima de aneurisma. Seus restos mortais foram enterrados em um cemitério em Paris. Seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Está inscrito em seu túmulo, que é um dos mais visitados da cidade. Isso foi um pouco da história sobre como Allan Kardec ajudou a popularizar o espiritismo no Brasil. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!